Fala pessoal, tudo bem? Essa é a nossa revisão para a AV2 da disciplina de Gestão de Pontos de Venda, Atacado e Varejo, tá? Antes de começar, eu tenho que lembrar que vocês têm que assistir também o vídeo da AV1, tá? Eu vou fazer aqui o complemento só para a AV2, tá? Então, relembrem aí o vídeo da AV1, que podem cair questões, e agora eu vou falar da AV2, e também algumas questões extras, somente para quem for fazer segunda chamada ou fazer a nossa final, tá? Então, depois de assistir o vídeo 1, né, voltem aí, assista o vídeo 1, e a gente vem para cá. Lá no vídeo 1 a gente tem 10 questões, então eu vou começar aqui pela 11ª questão, tá bom? Então a 11ª questão, ela é referente a quais estratégias para a gestão do ponto de venda. Então, a gente tem algumas coisas interessantes, né, para a gente melhorar a nossa gestão no ponto de venda, né? Organizar o layout, então você tem uma organização, uma estrutura melhor para o seu cliente, para potencializar alguns produtos, né? Potencializar no sentido de chamar atenção para a comercialização de alguns produtos estratégicos. A gente tem também a questão do engajamento do cliente, né? O cliente tem uma boa experiência ali naquele ambiente. E também, outro ponto importante é a análise de dados. A gente analisar os dados, que não é só de faturamento, eu já falei isso várias vezes. Quantidade de clientes que entraram na loja, desses clientes, qual foi o percentual que compra, ticket médio, lucratividade de alguns produtos, impacto quando você faz algum tipo de trabalho de merchandise ou alguma estrutura ali no layout, qual foi o impacto, o resultado disso. Então você tem vários aspectos aí de dados, de informações para que você possa tomar uma melhor decisão, tá? Então isso são algumas estratégias interessantes que você deve tomar na gestão do ponto de venda. Outra é o que é a tecnologia do RFID. Né? A gente fez lá um pequeno comentário, é interessante que o RFID, eu tenho aquelas etiquetas, né, de código de barras, só que ela como se tivesse uma antenazinha ali, às vezes de cobre e tal. E quando eu tenho o meu material ali para bipar, né, eu consigo bipar à distância, né, dependendo da potência do meu coletor, eu consigo bipar à distância. Então ela é muito importante para eu rastrear os produtos, contar os produtos e até para a questão de perda, né? Às vezes você saiu com o produto e ele avisa, ó, o produto saiu do local. Então ele é muito importante para rastreabilidade e contagem dos seus produtos de uma maneira extremamente mais ágil, tá? 13ª questão, porque a gente já tem as 10 da AV1. Qual a importância do gerenciamento de indicadores? Falei isso 1000 vezes, né? Então você tem que ter indicadores de desempenho para melhorar a sua gestão, isso é fato, tá? Então isso tem que estar na essência, não só na gestão comercial, que é o curso de vocês, mas de qualquer área da empresa. O RH tem que ter indicadores, o financeiro, o comercial, o marketing, todos têm que ter indicadores para que a gente possa ter parâmetros para saber se a empresa está indo bem ou não, ou em que ponto ela deve melhorar. Questão 14. Exemplos de sucesso na gestão do ponto de venda, né? Então, alguns sucessos que a gente pode gerar através de vitrines atrativas. Então, tem uma vitrine atrativa, gostei e tal, vou entrar nessa loja, eu quero conhecer. Inclusive, eu mandei para vocês várias coisas no WhatsApp, né, falando de algumas situações, inclusive de vitrines bem atrativas que chamam a atenção e acaba gerando o interesse do cliente em entrar na loja. O atendimento personalizado, então você conhecer bem o seu público-alvo, atender de uma maneira melhor. E outro é uma experiência positiva na hora da compra, né? Então a gente tem que entender bem o nosso público-alvo e ter nesse atendimento, gerar uma experiência legal. Então às vezes, dependendo do ambiente, né? Às vezes você tem aquela compra mais agressiva, aquela venda, quer dizer, mais agressiva, vem aqui, compre e tal. E às vezes se você chegar do lado do seu cliente, ficar forçando, não, o que é que você quer comprar tal? A experiência não vai ser tão legal, porque você está incomodando. Então você tem que entender o seu público-alvo, entender como é que funciona o seu ponto de venda e tentar fazer com que essa experiência seja bem positiva para o seu
cliente, tá? Questão 15. O ponto de venda pode potencializar o posicionamento da marca? Claro que sim, né? Então você tem lá um ponto de venda, a fachada é chamativa, chama bastante atenção. Eu falei também em sala de aula que perto aqui de casa uma loja de material elétrico, né? Material não é nem de construção, é mais material elétrico. A fachada dela já chama atenção, é impossível você passar aqui na Alves Soares e não olhar para e tentar entender o que é aquela loja, que é muito bonita. E aí você pode fortalecer a marca, não só numa fachada, mas no atendimento diferenciado, né? Gerar uma experiência. A gente falou muito sobre alguns locais que o pessoal chama de instagramáveis, né? Não sei nem se é esse termo, acho que sim. Que a pessoa vai lá para tirar foto, para mostrar, então gera um ambiente ali, não é só o restaurante está ali só para comer e ir embora, né? Mas para você tirar foto, para você convidar pessoas, né? Então, para você às vezes fazer campanhas para a sua loja lá de roupa, você pode tirar uma foto e tal. Então, pode ter várias situações na qual você possa fortalecer a imagem da marca perante ao que você proporcionou de experiência no seu ponto de venda, tá? Essas são as 5 questões a mais que podem cair na nossa AV2, tá? E quem for fazer segunda chamada, somente para quem for fazer segunda chamada e final, eu coloquei mais 2 questões aqui que podem cair para quem for fazer segunda chamada e a final. Primeiro é exemplos de layouts eficientes. Então, é quando eu tenho uma exposição atraente dos meus produtos, quando eu consigo utilizar a zona de destaque, né? Então, às vezes você está lá no supermercado, então tem alguma coisa que lhe chama a atenção, né? Alguma gôndola ali que chama a atenção, você faz uma modificação no layout, na parte visual para chamar a atenção. E outro ponto é um ambiente imersivo, né? Então você entra e vê que aquele setor é o setor de panificação, ou aquele é de frutas, então você entende, às vezes é o aroma. Teve agora recentemente, ainda nem mandei para vocês, vou mandar, que o McDonald's, achei muito interessante, que ele fez uma placa que não tinha nada do McDonald's, é uma placa com o símbolo, com um retângulo vermelho, amarelo, aquelas cores do McDonald's chamam a atenção, mas não tinha logomarca, mas eles criaram de maneira artificial o cheiro da batata frita. Então você chegava, poxa, vermelho, ligava um pouco ao McDonald's por causa da cor, que é uma cor bem que chama atenção. E quando você chegava perto daquele cheiro, poxa, caramba, cheiro de batata frita, de hambúrguer, quando ele olhava do lado, tinha lá uma loja. Sem falar nada, visualmente era muito pouco, era exatamente para gerar uma curiosidade, mas era pelo cheiro ali que gerava essa atração e foi um resultado muito legal. Então, você pode ali ter ambientes diferentes, ambientes imersivos que você acaba vivendo aquele mundo, no caso do meu exemplo, pelo simples cheiro, né? E a última questão alguns exemplos de análise de dados importantes. Então, alguns dados bem interessantes. Taxa de conversão, não é só faturamento, pessoal. Taxa de conversão é interessante. O tempo de permanência que o cara fica na loja, que pode ser muito bom se o tempo for alto, mas esse, por exemplo, restaurante, se o cara passa muito tempo lá sem consumir, acaba sendo ruim. Então, a gente tem que ver, é uma variável também. Tendências de venda, então, ó, esse produto está começando a vender mais, esse vender menos. Então, são algumas variáveis, dentre várias outras que podem ser interessantes para que vocês tenham um êxito aí na sua estruturação e na sua gestão de ponto de venda. Tá bom, pessoal? Então não esqueçam, além desse conteúdo, assistam também o da AV1, que vai, com certeza, no nosso vídeo anterior, vai cair questões, tá? Não é só uma dica, além da dica para estudar, para relembrar, para fortalecer o conhecimento de vocês, também é uma dica para a prova em si, porque vai cair, dentre as questões da prova, vai cair também questões do nosso vídeo anterior. Beleza, pessoal? Um forte abraço. Qualquer coisa, podem contar comigo e eu também vou colocar o slide à disposição de vocês. Abraço, pessoal!